Em relação ao Vargas, eu lembro que ver como o futebol ele é um negócio que muda, e por isso que a gente sempre tem que... Nós aqui trabalhamos com paixão, né? Mas a gente não pode deixar que a paixão supere muitas vezes a razão. Não sei qual foi o jogo aí que teve não sei se foi da Libertadores ano passado, não me recordo, mas que houve aí uma crítica enorme em cima do Vargas, ou porque teria tomado uma decisão no jogo que o atleta... Contra o Palmeiras, não foi não, Rodrigo? Quando ele errou o gol contra o Palmeiras na Libertadores? Exatamente. Que no dia seguinte, todos pedindo a saída do Vargas. Imagina se a gente fizesse isso mesmo. São esses mesmos que pedem a pergunta. Então a gente entende, respeita, compreende, mas a nossa tomada de decisão ela vai muito mais além do que apenas o momento. Ele é um jogador importante, ele é um jogador de seleção do seu país, um jogador que, talvez, dentre tantas características que ele tem, ele é um jogador com muita coragem para assumir o jogo, tem muita personalidade. E hoje, para vestir essa camisa, esse nível de exigência de vocês, da mídia em geral, até do centro do país, né, como eu disse, que já nos enxerga realmente como protagonista, que bom, e do nosso torcedor, a gente também, na hora da contratação, a gente tem que perceber quem nós estamos trazendo, o porquê que está vindo, em que condições ele vai ser utilizado, e na sua permanência da mesma forma. Então, o Vargas, se nós tivermos condições financeiras que ele permaneça, assim a gente vai tentar. Porque a gente entende que ele é um jogador com essa característica de coragem, de personalidade, iniciando ou não ele é importante, e aí somente se for uma questão financeira. Galo, galo! Mas o que eu entendo? Voltando ao princípio de que nós temos que ter no elenco uma competição bastante salutar. Mariano tem uma trajetória internacional que dispensa comentários, mesmo ele tendo uma idade já considerável, ele entrega muito, mas nós temos que ter sempre esse cuidado com as minutagens, né? E o Guga, quando eu cheguei aqui, o Guga foi titular, era titular, né, com o Sampaoli, e jogou todos os jogos e saiu muito bem, né, naquele 2020, que terminou em 21, onde o Galo chegou em terceiro. É um jovem com muito potencial também. Se vocês forem observar aí, pode não ser os jogadores que determinados ou alguma parte da torcida sonha, mas para nós aqui, olhando o mercado como um todo, seria até importante apontar quem no mercado nacional poderia suplantá-los com tranquilidade ou até mesmo com facilidade de negociação para o Galo. Não é simples. Sabe por quê? Porque vários clubes do futebol brasileiro gostariam de tê-los nos seus elencos. Mas é aquela história. Gostaria de tê-los sobre um empréstimo com custo baixo. E eu sempre parto do princípio seguinte. Se nós não temos a condição de melhorar o que já é muito bom, a gente vai manter o que a gente tem. Porque é esse o nosso entendimento. Eu acho que essa disputa entre Guga e Mariano, ela eleva o nível, tem elevado o nível e nos dá essa segurança. Galo, galo! No que diz respeito às consequências dessa guerra, a questão esportiva, existe uma deliberação da FIFA por uma suspensão de contratos e uma nova janela, uma janela especial por até 3 meses. É óbvio que isso não interessa para o Galo. Esse período não interessa. O nosso calendário é diferente do restante do mundo, né? O caso do Alonso, o Alonso está naquele que eu falei anteriormente. Se nós não precisássemos de recursos, certamente não teríamos vendido, né? Claro que também tinha uma parte do desejo dele, de uma transferência para a Europa e tal, porque as condições totalmente diferentes das nossas, né? Mas o que eu penso? Que se tivermos oportunidade de melhorar o que já é bom, ou que já é muito bom,
a gente tem que tentar, sempre, né? Isso não é demérito para quem está aqui, pelo contrário. Eu acho que assim, você incorporar, principalmente atletas, se fosse o caso, se for o caso possível, que tem identificação, que conhece o clube, que gosta do clube, por que não vai fazer, né? Nosso problema, ele é na capacidade de investimento. É claro que movimentos para adequar a folha aqui e ali são sempre necessários, mas não é o maior impacto hoje, entendeu? Porque a gente já fez alguns tantos nessa virada de ano. E é obrigação nossa estar atento a esse tipo de oportunidade. Se for possível, não vai ter nenhum tipo de descontentamento aqui, pelo contrário, porque não é um... O caso do Júnior, ele não é um forasteiro, ele não é um cara que está chegando agora. E mesmo se fosse, conhecendo o nosso grupo e a grandeza do Galo, ele tem que estar pensando em ter os melhores aqui. Não pode pensar diferente. Agora, quem vai jogar, quem não vai jogar, isso é uma decisão técnica. Já falei para vocês, nós vamos ter um calendário ainda mais... Ele se assemelha ao do ano passado, né? Porque o ano passado, o 2021, iniciou em março, né? Quase que se equiparam. Então é muito jogo, muita competição. Temos o limite dos estrangeiros, sim, isso prejudica. Isso não é favorável. Porém, é um quebra-cabeça que a comissão técnica tem que fazer a cada... como é que eu vou dizer? A cada convocação, a cada competição. Taça Libertadores não tem limite de estrangeiros, os campeonatos nacionais sim. Enfim, normalmente a gente sempre tem algum jogador fora, lesionado, o próprio Zarate aí, quantos jogos está fora. Ou seja, tem como você administrar isso. Eu tenho que ser sincero, é o mundo ideal? Não, mas é preferível você ter ótimos jogadores aqui, até em excesso, do que não tê-los por conta dessa marca, né, de não poder usá-los. Lembrando também, todos vocês, que tem uma nova janela, sempre a janela mais aquecida, não sei como é que vai ser com essa situação de guerra, mas a mais aquecida é no meio do ano. E nós fizemos com as nossas vendas aí algo em torno de 105 milhões de reais, de uma previsão de 140 na janela de janeiro. Então ainda temos metas a atingir em julho. Não sei como é que a coisa vai ser, porque isso em futebol acontece do dia para a noite. Galo, galo. Bom, Breno, a questão é que o planejamento ele não significa presente, ele significa futuro, né? Então, assim, nós planejamos o futuro. Primeiro, é um ativo do clube. Todos os dias eu tenho uma consulta pelo Castilho aqui. Ele faz parte do grupo, não vai sair, vai ter as oportunidades dele. Se algo mudar e nós entendermos aqui que talvez ele realmente não tenha espaço, não tem problema nenhum, mas é pouco provável que isso ocorra. Nós temos muitos jogos, como eu disse, muitos movimentos. Se não fosse assim, talvez hoje nós não tivéssemos nem o Nathan Silva aqui, né? Que veio depois de ter uma necessidade na venda do Gabriel e na chegada, um jogador que era do clube. E na época, se a gente não tivesse estendido o vínculo dele para ele ser emprestado, talvez ele nem tivesse voltado, né? Então, assim, nós não temos pressa em relação a isso. Tem muita coisa, a gente... Principalmente jogador, quando você renova, é justamente para contar com ele, porque você projeta algo importante para ele e para o clube, que não necessariamente precisa ser agora. A gente não sabe. Normalmente quem inicia o ano não é quem termina, né, Breno? Senão vão ver aí, se você for ver a foto do time da Copa do Brasil, estava lá o Igor Rabelo, que tinha feito nos últimos meses pouca minutagem e mostrou a sua importância, sua relevância. Talvez se nós não tivéssemos o Igor, teríamos que talvez até ter improvisado talvez um zagueiro, não sei, porque o Hever estava lesionado na época também, além do Nathan não poder jogar. Então, são essas coisas. Nós não vamos pecar por excesso. Entendeu? Nesse caso. Não vamos pecar porque é um detalhe, é um jogo eliminatório, é um jogo de Copa Libertadores, de Copa do Brasil. São 3 jogos no Campeonato Brasileiro que podem te dar o título, te afastar dele. Entendeu? Então, nós vamos manter dessa forma, mas é um jogador que a gente acredita, tá? Beleza, obrigado.